Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir logo mais. Coletivo Bancada do Livro, hoje que seria o resumo da semana, nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial, um quadro político que veio nos ajudar a fazer a discussão sobre a questão da reforma agrária, uma coisa tão necessária que o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda não fez a reforma agrária. Bom, daqui a pouco ele estará entre nós. Quem está entre nós aqui é o professor Moacir de Freitas Júnior. Professor não, agora diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Moacir, parabéns, certo? Você é o novo diretor da entidade. É uma entidade muito importante, Moacir. Inclusive, é de um curso que forma pessoas para o magistério, coisa que a gente está precisando e está decaindo ano a ano. Inclusive, a gente queria, qualquer dia que for possível, discutir a questão da formação desse pessoal. Seja bem-vindo, Moacir, tudo bem? Ô, Raul, boa noite para o Agnaldo que vai entrar já, todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado. Vamos aproveitar agora esse período para estreitar mais as nossas relações, né, do Incisco CBL, a gente já fez tanta coisa junto, vamos poder fazer muito mais agora. E sim, vamos fazer esse debate sobre licenciatura, sim, né? Segundo semestre já estou com umas ideias aqui para a gente programar, vamos fazer sim. Obrigado, seja bem-vindo. E com a gente, conosco aqui, Moacir da Silva Batista, ele é membro da direção estadual do movimento dos trabalhadores sem terra. O Agnaldo, é um prazer tê-lo aqui, né? Pela segunda vez, porque uma vez você prestigiou o Nespoli, lá de Uberaba, que te manda um abraço, certo? E agora aqui com a gente, né? Agnaldo, seja bem-vindo, mas eu queria já começar com uma pergunta e você aí explana do jeito que você achar melhor. O governo Lula, né, já está completando 1 ano e meio de governo, certo? A pergunta é, o que ele fez até agora para a reforma agrária? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você e o movimento é responsável também pela eleição dele. O João Pedro Stedley esteve aqui, na época, antes da eleição, e ele chamando a população para fazer comitês de apoio ao governo Lula, né, ao governo Minto, a campanha para presidente de Lula. E ele colocava o seguinte, olha, cabe a gente fazer, eleger o Lula e depois nós vamos dar uma batalha pela nossa pauta de reivindicação. Porque uma coisa é eleger o presidente, nós vamos defender ele, certo? Com toda a força do movimento, contra o imperialismo, contra o capitalismo, mas nós queremos também o atendimento da nossa pauta. Foi isso daí que o ensinamento que ele nos trouxe. Seja bem-vindo, fique à vontade, Agnaldo. Boa noite, Raul, boa noite, Moacir, boa noite a quem vai nos ouvir agora e também quem vai ouvir depois, né? Um grande abraço também ao professor Zé Nespoli, que é um grande camarada, está ainda somando nas fileiras, né, dessa empreitada, né, que é, de fato, construir e projetar para o nosso país um outro projeto de sociedade, né? Então, acho que isso é uma retomada, né? Uma retomada de, pelo menos, um nacionalismo democrático, uma democracia, ainda que burguesa, mas é uma retomada de um Estado que, pelo menos, ouve aqueles que são excluídos, né? Depois desses 7 anos aí 6 anos de pântano, eu acho que agora dá para a gente olhar um pouco mais serenamente para frente, né? E querer reunir pessoas para a gente pensar que país que a gente quer, né? E, naturalmente, ainda, mesmo com a vitória eleitoral nossa sobre os pantanosos, né? Então, mas ainda não é suficiente, né? Porque esse pensamento nazi-fascista, né, integralista, ele não se desfez só com a eleição. Ainda há vários movimentos culturais que ainda ajudam a protagonizar, né, levar à frente
essas ideias, né, de Estado mínimo, né, de que tem situações humanas, né, seres humanos que são dispensáveis, né, como os pobres, de uma forma geral, especialmente os pretos, as mulheres, né, os LGBTs, né? Então, assim, tem os sem terra, professores que são não rezam a cartilha deles, né? Então eles acham que tem uma gama de pessoas que não serve. E por isso também não serve um governo de um operário, né, que venceu generosamente a eleição, né, enfrentando todos os obstáculos, né? Falando da reforma agrária, né, quer dizer, o Brasil, né, já nasceu uma sociedade capitalista, né, e não vivenciou, não passou por esse momento histórico que passou o mundo, né, com a reforma agrária clássica, assim como também não vivenciou ainda uma vitória socialista para ter uma reforma agrária socialista, e nem como avançou, tanto que nem o povo cubano, para fazer uma reforma agrária mais comunista, né? Então, essa acho que é ainda um passo a ser dado por essa sociedade que tem hoje, né, na centralidade, uma burguesia que coordena o Estado, que coordena a sociedade, que coordena os meios de comunicação, que coordena a educação, né, a pesquisa. Então, eles têm um controle sobre isso. E toda vez que são ameaçados a perder esse controle, eles agem da forma que eles autoritariamente entendem que tem que agir, como foi o golpe de 64, como foi a tirada da eleição do Lula em 89, né, e tantas outras manobras, né, que, inclusive, quando elegeu o Bolsonaro, né, a Globo, né, as mídias de comunicação, se vangloriou, né, que eles dão a linha e fazem o que quer, né, eles resolvem o problema. Quer dizer, outro dia eu ouvi alguém falando que, assim, que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, que a hora que a Globo e o STF voltar ao normal, nós estamos perdidos de novo, né? Então, dado o controle que tem sobre os meios de comunicação da grande mídia, e também tem sobre o Estado, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, né? Eu acho que isso. E a da reforma agrária, o Brasil também não fez isso, né? O que tem hoje de divisão de terra, né, de socialização de parte da terra, está, né, fundada na luta que os sem terra fizeram, né? E fizeram a partir do que foi o resultado da lei, né, de terras de 1850, do que foi todo seu fortalecimento e qualificado no processo republicano, né? E depois o único momento que vem uma questão já no índice de 64, mas que não ia resultar, mas resultou pelo menos um parâmetro legal que você reivindica, que é a questão que a terra tem que cumprir uma função social. Mais recentemente, né, alguns debates que têm feito no judiciário e também na sociedade, no próprio governo, começou a se apontar para uma amplitude da função social, né? Que aí fortalecer ali a necessidade de aprofundar a regulamentação de itens da Constituição Federal, que, para além de cumprir índices de produtividade, também as terras que tiver um trabalho análogo da escravidão, com danos, né, que tem danos ambientais, que tem, né, uma sonegação de impostos e de tributos e de dívidas, né? Então, tudo isso é um outro arcabouço que sinaliza, né? E o governo Lula entra nesse momento da história, né, não conseguindo avançar, né? Tem um avanço do ponto de vista de sinalizar aonde que pode estar terras possíveis de arrecadar para fazer reforma agrária, mas a expressão política, tanto na sociedade quanto dentro do Estado, há uma fragilidade, né, para poder acontecer uma reação e o governo poder fazer mais
do que tem feito, né? E aquilo que a nossa avaliação quantitativa é que, de fato, o governo não fez praticamente nada, né, a não ser regularização de famílias que já estavam assentadas e estavam irregulares, né? E fazer de assentamento novo não chegou a 500 famílias. Então, isso é uma derrota para aquilo que a sociedade está almejando, para enfrentar a crise climática, para enfrentar as questões sociais, para enfrentar as questões econômicas, né? E a reforma agrária é uma resposta para isso, né? E aí, na relação política, de que nós defendemos, né, a eleição do Lula, né, nós continuamos defendendo o Lula. Nós vamos sempre fazer uma análise crítica, vamos apontar os problemas que tem no governo, né, nós vamos apontar rumos e vamos convocar a sociedade para poder reforçar e legitimar, né, sinalizações que esse governo tem feito em relação à inclusão social, à distribuição e fortalecimento de ações no enfrentamento às desigualdades, né? Como é o caso dos dois projetos, né, que é o mais avançado que tem, mas está só, de fato, no papel, né? Está nas promessas, que é o caso, né, do Terra da Gente, o projeto Terra da Gente, que indica, né, vários fatores em que pode levar o governo a ter autorização para arrecadar a terra. O problema é que não combinou isso com o inimigo, né? Pessoal, eu vou arrecadar sua terra porque você tem trabalho análogo escravo. Eu vou arrecadar sua terra porque você não pagou imposto. Vou arrecadar sua terra porque você não pagou as dívidas do Pronaf, né? Não combinou com o inimigo. Então saiu um projeto, Terra da Gente, um projeto sem recurso orçamentário para poder implementar. O segundo projeto, que também é muito avançado, que aponta, né, para o setor da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, dos povos tradicionais, né, e de médios agricultores, que é o Coopera Mais, que fortalece os processos de cooperação, de processamento, de logística, de comercialização, né, de pesquisa, de fomento, mas também não tem recurso orçamentário, né, a não ser as chamadas sobras de recurso dentro dos ministérios que ali se envolveram, que ao todo são 9. Né? Então, mas a gente vê que são sinalizações que, se a sociedade tomar conhecimento, né, dessas iniciativas, né, fundantes de pensar uma democracia com maior distribuição de riqueza, de enfrentamento às desigualdades, provavelmente haverá uma adesão. Né? Mas, recentemente, nós tivemos aí o episódio do arroz. Né? Quer dizer, os ruralistas, quando chegou a notícia, né, de que houve um problema técnico na hora de fazer a operação, eles vibraram, como se tivesse tido um gol do Brasil contra a Alemanha. Né? E os pobres que precisam de arroz não fez nada. Nenhum grito na rede social. Quer dizer, há uma cultura de paralisação popular, né? Que as forças populares não têm conseguido construir, né, bandeiras que sejam atrativas e que façam mobilizar as pessoas. Nós estamos vivendo uma experiência de mobilizar pessoas pelo tema da terra. Né? Então, tem sido uma experiência, da forma que nós estamos fazendo, a metodologia que está fazendo, ela é exitosa, mas ela tem limites, né, no consolidar um processo de mobilização social que vai ganhar ruas, que vai, de fato, a gente conseguir fazer as ações que a gente fez nos períodos, né, que houve o massacre de Eldorado, que teve outros processos que a gente conseguiu, pela nossa causa da reforma agrária e da justiça, reunir, né, grande parte do campo de esquerda, né, nesse país, os que pensam, os humanistas, os ambientalistas, né, as pessoas que, de fato, defendem a vida e é contra a morte. Né? Então, o tema do veneno, né, do agrotóxico, ele não está chamando atenção, né, o tanto que precisava. Né? A nossa região do Triângulo, né, tem
um ataque dos latifundiários à água, né? Nós somos grandes pivôs, um número grande de pivôs sendo instalados, né? E amanhã ou depois vai gerar um problema estrutural na questão de fornecimento de água para o meio urbano, não sou eu que estou dizendo, não tenho nem experiência para dizer, mas é a que eu tenho lido, né, dos técnicos que aqui têm feito alguma crítica nesse processo, mas os caras não estão nem aí, estão avançando e não há um grito que a gente possa apresentar, né? A Assembleia Legislativa, os sujeitos mais reacionários que tem na Assembleia Legislativa de Minas, está propondo um movimento, está acontecendo, fazendo assembleias, audiências regionais para discutir propostas que podem enfrentar a questão das crises climáticas. Sabe? Mas é aquele negócio, o sujeito que não tem moral nenhuma para fazer isso, porque ele defende justamente os caras, né? Então, dia 17 é aqui em Uberlândia, né? Nós começamos uma movimentação hoje, eu recebi 2 respostas, né? Uma do mandato do Higino, né? E uma, né, dos companheiros do PSOL, dizendo, não, estamos juntos, vamos pensar alguma coisa para a gente poder atuar nessa Assembleia, né, nessa audiência pública. Quer dizer, não tem nem mesmo questão ambiental, mesmo com toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu no norte do Brasil, com a seca lá, né, os rios caíram vazios, né? O calorão que teve recentemente, os dias muito, né, o calor acima de 40 graus, não tem chamado a atenção da sociedade, porque parece que Deus vai resolver tudo, né? Então, quando vai levar um tempo para descobrir que Deus não resolve se você não fizer nada, né? Tá? Inclusive é bíblico isso, né? Faça a sua parte que Deus vai cumprir a dele. Então, o pessoal está achando que mudou, inclusive, a escrita bíblica, que agora é o seguinte, não preciso fazer nada, basta eu dar o dízimo e ir lá conversar na igreja que Deus vai resolver, né? Então, tá um pouco isso o cenário, né? Nós não vamos deixar de apoiar o governo Lula, porque não está fazendo nada, porque se nós também entender que é um processo, a construção das ideias na sociedade, né, a gente vai sempre esquecer do Paulo Freire e vai jogar água, bacia, criança fora. E não é essa a nossa ideia. Nós podemos fazer um processo de avaliação, corrigir rumos, né, e tal, mas vamos continuar parceiro, né, do governo Lula e não vamos deixar de fazer as críticas necessárias ao governo dele, né, ao partido dele, essa coligação feita, né, para apontar rumos. É uma crítica, nós fomos agora convidados para discutir o Plano Safra e fomos para dentro. E fomos lá dar os nossos palpites para ver se melhora essa política que pode chegar aí no campo, né, para justamente essas pessoas que têm mais dificuldade de viver no campo, né? Então, um pouco essa situação que a análise e o balanço que nós estamos fazendo. O que está acontecendo no Brasil tem implicações internacionais, né? Todo o processo de disputa da geopolítica que acontece no mundo, ela afeta diretamente aqui, especialmente nas relações mais objetivas que a gente tem com um dos polos, que é os Estados Unidos. Agora, com Lula, né, a gente conseguiu estreitar um pouco mais as relações, retomando os BRICS, né, e dando um reposicionamento político, né, e contribuindo, então, nesse processo com a China. Mas a China também ela não está no mundo sem interesses, né? O interesse dela também é um interesse macroeconômico, né, macropolítico, né? Então, ela não está fazendo uma disputa de irmãozinhos, né? Então, não está querendo destruir, derrotar os Estados Unidos para poder melhorar o mundo, né? Ela está se posicionando no mundo, né, mas não para destruir um império e não ter outros, né? Mas, e a gente acompanha isso muito de perto, então isso acaba, essa questão da geopolítica também afeta muito o Brasil. Perfeito. Aguinaldo, nós discutimos aqui já há muito tempo uma questão que você deu um nome aqui, né, que a gente vem discutindo muito, a dificuldade de se mobilizar. E olha o termo que você usou,
viu, Moacir? Eu acho que explica uma discussão que nós dois já tivemos, né? Travamos. Cultura da paralisação popular, né? Que é muito difícil hoje a gente mobilizar para qualquer coisa, viu? A não ser para festa. Para festa, só se for de graça também, comida e bebida, aí o pessoal vai. Caso contrário, está difícil, né? Mas você colocou algumas questões aqui super importantes. Eu tenho um monte de perguntas. Começar pelo Moacir. Já nesse minuto, Aguinaldo, obrigado pela tua exposição inicial. Eu queria começar perguntando daquela questão lá do Rio Grande do Sul, né? É verdade que os problemas do meio ambiente lá não foram no campo, não foram na cidade, então, mas nós sabemos também que se tem um Estado que atuou para destruir as normas ambientais, para liberar o agronegócio predatório e tudo mais, foi no Rio Grande do Sul, onde também o MST tem uma grande base na produção do arroz e aquela coisa toda. Então, eu queria te perguntar o seguinte: o MST conseguiu achar um modo de produção que respeita a natureza, né? Que produz, que colhe, que planta, que, né, tem escala, que tem tudo, sem destruir a natureza, sem ter que transformar a floresta em pasto, sem ter que canalizar o rio, sem ter que destruir a terra, esgotar a terra até ela não conseguir produzir mais nada, enfim. O modo de produção do MST é uma espécie de contraponto, né, sobre o jeito agressivo do agro que tem com a natureza. Então eu queria saber se você podia falar um pouco sobre essas questões, né, sobre esse modo de produção do MST, como que ele se diferencia do agro e tal, e se é possível a gente produzir com a escala que a sociedade precisa de comida e tudo mais, respeitando a natureza. Ou se quem tem razão é o agro, o negócio tem que passar o trator em tudo mesmo, para poder fazer pasto e tal. Como é que, né? Se você podia falar um pouco sobre essa questão. Emendando as perguntas, nós passamos aqui, Aguinaldo, de uma dirigente, eu não sei se você deve ter conhecimento de um vídeo de uma dirigente lá do Eldorado, a cidade que é na Grande Porto Alegre. E ela estava dizendo que ali era o exemplo para todo o Brasil da produção agrícola do arroz orgânico, certo? Era um exemplo que começou ali a produção orgânica. É mais ou menos isso daí que o Moacir está colocando. Mas eu gostaria que você colocasse, né, um exemplo de um assentamento do MST bem sucedido aqui na região. Eu estou perguntando isso daí porque eu conheci a cooperativa Emiliano Zapata, certo? E eu trabalhei durante 30 anos na escola estadual Professor José Inácio de Souza, aqui no bairro Brasil. E esta cooperativa, né, de vários agricultores de alguns assentamentos ali do MST, eles vendiam parte da alimentação não só para a escola José Inácio, do que eu tive conhecimento, porque eu estava lá e eu via, mas como também de muitas escolas aqui da região, para você colocar essa questão, né? E a outra questão que eu perguntaria para você, que é do setor de produção, cooperação e meio ambiente, né, é que no dia 5 foi Dia Mundial do Meio Ambiente. E o MST fez atividades em todo o Brasil para a defesa do meio ambiente. Eu gostaria que você colocasse também, né, como que vocês veem a defesa do meio ambiente. Bacana, esse é um debate muito interessante, porque nós, quando surgimos lá em 84, organizadamente, nesse formato nacional, nós fomos conquistando terra e entendendo que a forma de produzir era a mesma forma do agronegócio, né? Montamos, então, grandes estruturas e fomos produzir grãos e fomos produzir da mesma forma, né? E com o tempo a gente foi descobrindo, né? E é lógico que também as nossas relações políticas, nossa articulação com o meio acadêmico, com lutadores do povo, né, também foi nos chamando a atenção. Disse, olha, vocês estão no caminho errado, né? Não vai dar certo esse negócio, né? E eu acho que tem outras maneiras, e aí fomos trazendo para dentro, né? E é um papel importante do sujeito que nós perdemos recentemente, o Horácio Martins, né? É o cara que ajudou a gente a discutir, articular e trazer grandes nomes do Brasil, né, e do mundo para a gente se espelhar e olhar para eles e começar a pensar os processos de mudança na produção.
e aí adotar as práticas agroecológicas, né? E o grande marco histórico para nós é, de fato, de 2014, o nosso último congresso, o 6º congresso, onde a gente, né, crava o nosso programa agrário, né, de produção de alimentos saudáveis e proteção dos bens da natureza. Proteger, conservar, recuperar, né? E essa tomada, né, assim, foi um processo que começa lá em 96, 97, né, e vai fazendo essa caminhada para chegar em 2014, a gente tem um acúmulo, inclusive com referenciais importantes, como é o caso da produção de arroz no Rio Grande do Sul, assim como também os assentamentos de Rondônia, de Roraima, né, do Pará, né, com os PDS, né, que era uma proposta do INCRA, de governo, mas que eles não tinham assim, força para poder instalar, e o MST foi, né, e acampou isso e começa a trabalhar, né, essa teoria, né, e essas técnicas e essas práticas, e começa a voltar os seus cursos de formação e qualificação da força de trabalho nessa linha, né? Seja na agronomia, com base na agroecologia, a educação, com base na agroecologia, né? A pedagogia, olhando para a agroecologia. Então, todas as áreas de estudo que a gente apontava para consolidar turmas financiadas pelo Pronera era nessa direção, né? De a gente trazer o tema agroecologia. E agora, desse período de 2014 para cá, o grande avanço da discussão de agroecologia é, de fato, encarar outros temas. Por exemplo, o tema das violências, né? Do racismo, né? Do fascismo, né? Tantas outras situações, a questão do LGBT, né? São violências também, a questão de colar mais nas periferias urbanas e temos um reconhecimento e um trabalho de fortalecer a organização dos povos na cidade. Então, essa relação de avançar no conteúdo da agroecologia, né? Porque a gente já entendeu que, assim, não há democracia sem agroecologia, né? Não tem feminismo sem agroecologia, não tem a questão da educação não avança se não houver agroecologia nesse conteúdo, né? Então, essas são... E é um tema que ele é bem tranquilo, né? Um tema árido, mas ele precisa avançar, né? Na discussão na sociedade para reforçar, né? E nessa condição, a gente, então, está apresentando, né? Para provocar mudanças epistemológicas, para apresentar um projeto de desenvolvimento para o campo, né? Pautado nessas duas coisas, de produzir alimentos saudáveis, né? E proteger os bens da natureza, que é o inverso. E aí os casos bem-sucedidos nossos estão mais no Paraná, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em Rondônia, né? No Rio Grande do Sul, né? Parte de Santa Catarina, né? Com a questão do leite, né? Quer dizer, nós temos mostrado, por exemplo, hoje nós temos lá no AES Santa Catarina, né, uma cooperativa que processa 1 milhão de litros de leite todo dia. E é leite orgânico. É leite que chega para a sociedade, né? É um leite sem contaminantes. Não tem, as pessoas que tomam aquele leite não têm problema com lactose, né? Porque o problema da lactose não é um problema do intestino do sujeito. O problema é do leite. Se você não tem uma vaca que dá leite AA, quem consumiu esse outro leite que tem muito contaminante químico, ele vai ter problema com lactose, porque é um problema no leite, não é um problema do intestino do sujeito, né? Então não tem remédio para cuidar disso, você tem que trocar, você tem que começar a consumir, né, um leite de vacas que não tem esse problema, que não tem os contaminantes tóxicos para o leite, né? Então, nós temos o exemplo do arroz, né? Então, nós temos o exemplo também do feijão e do leite no Paraná, né? Que são processos, né, combinados nos sistemas agroflorestais, né? Que é potente. Enquanto o agronegócio produz
8 toneladas de comida por hectare, nós estamos conseguindo produzir 80 toneladas, né? Que é uma combinação de tem mandioca, melancia, melão, arroz, milho, feijão, né? Você tem de tudo um pouco. E aí, para isso, precisa da unidade pequena de produção. A unidade grande de produção, ela não consegue fazer isso, porque precisa de força de trabalho, e ela não quer força de trabalho. Agora está saindo os tratores que você faz, todo um controle dele fora do campo, tudo por controle remoto, né? Quer dizer, então, o agro, ele não é pop, porque ele não quer gente. Ele não quer gente, então ele não é pop. Pop é quem quer gente, e por isso nós temos uma proposta de reforma agrária popular. E a reforma agrária popular, né, não é o objetivo, não é essa ideia de chegar a tantas pessoas, mas é envolver muitas pessoas para acontecer a reforma agrária. Né? Então, envolver os professores, envolver o pessoal da periferia, envolver as mulheres, envolver os negros, envolver, né, os indígenas, todo mundo, né, numa ação, né, que se multiplica todo dia, entendendo que um projeto de desenvolvimento nacional, para ser sustentável, precisa rever a forma de concentração da terra no Brasil. Se não fizer essa revisão, né, o Brasil vai dar uma grande contribuição para a grande derrota de toda a América Latina. Porque onde ainda há uma força da natividade, né, ainda a terra é um bem relacionado com a vida. Tem uma relação forte com a vida, que os políticos, inclusive, não mexem, porque culturalmente a terra tem uma relação de geração de vida e renda. Né? Quando você vai no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e no Brasil, isso já fica um pouco mais... essa relação é mais de concentração de terra. Então, e aonde a reforma agrária não avança. Mas nesses países, né, que eu mencionei, Uruguai e Paraguai especialmente, né, onde o povo que tem uma relação com natividade, né, com povos originários, dificilmente essa política do agro entra com força. Né? E retomando essa questão da cultura, então nós temos difundido 3 elementos, né, e aí eu não tenho base teórica, é mais um observatório, né, para poder sustentar isso, né? É o que causa essa paralisia. Então, você tem uma oferta das redes sociais, né, que ela cria uma situação de anestesiar a pessoa. Ao mesmo tempo que anestesia, parece que projeta ele para o sucesso. Né? Então, tem uma felicidade que ela só se acaba, né, num processo de angústia, de depressão, né, e de um sujeito que eles passa a não se reconhecer como existente. Então, esse é um primeiro aspecto que afeta a cultura. Você tem uma arte, né, que leva as pessoas a uma perda de identidade. Né? Porque você tem uma música que desenha um sujeito que não existe. Né? Porque tem muita música que projeta ali, ou você é um vadio, ou você é um vagabundo, ou você é um idiota, né? Então, você olha para aquilo, mas você gosta daquilo, aquilo te inebria, né? Te traz aquilo para dentro, te dá um bem-estar ouvindo aquilo, né? Seja um toque de forró, seja sabe, uma baladinha, então esse negócio pega, né? Vai pegar justamente a cooperadinha mais nova, né? E depois você tem esse processo mais da religiosidade, né? Que vai dizer assim, não, a sua relação está muito boa para a sua salvação. É isso aí mesmo, sabe? O sofrimento é que te qualifica para entrar no céu. Quer dizer, então, sofrer é bom, né? Se essa relação íntima com Deus é um sofrimento, então para que eu vou lutar por terra? Porque lá o sofrimento é grande. E o sujeito diz, não, esse sofrimento você não precisa passar por ele, porque isso aí não vai te ajudar a chegar no céu. Então você tem... E para além desse monte de coisas que tem na rede social, das chamadas notícias falsas, né? Que é um rio grande de informação para criar um certo medo, tirar as pessoas de um campo
possível de se discutir, de aprofundar, de tratar da questão da vida, você tira isso e vai colocar a pessoa, não vai com esse pessoal. O pessoal, essa turma do PT já viu aí, ó, tudo ladrão. Você vai com a turma da esquerda, não dá, os caras não estão, então tem uma pregação contra esse núcleo resistente, né, que ainda tem uma moral na sociedade para propor, né, o que deve ser feito na questão ambiental, o que deve ser feito na produção de alimentos, o que deve ser feito, né, no papel do Estado, o que deve ser feito na educação, o que deve ser feito na pesquisa, nas tecnologias, né? Então, nesse campo. Nós estamos dando um passo ousado, né, que aí com vários parceiros, não estamos sozinhos nisso, né, que é avançar na produção de bioinsumos, né, no enfrentamento à indústria potente da indústria química, tanto na área dos venenos, né, para a gente fazer uma substituição por algo que tem uma relação mais harmônica com a natureza, né, mas que também controla os concorrentes na nossa produção, né, numa parceria de busca, né, tanto dentro do governo, quanto com a China, com outros parceiros, buscando criar situações de produzir máquinas adequadas ao tamanho da agricultura familiar, né, da pequena agricultura, né, da pequena unidade de produção, que não é pequena nada, ela só a unidade de produção que é pequena, né? Mas máquinas para poder potencializar. E o grande desafio hoje, né, para além de enfrentar os problemas da sociedade, né, da desigualdade, especialmente no nosso campo, é essa questão da sucessão familiar. Então, um problema que a gente precisa cada vez mais de parceiros para ajudar a olhar para isso. E aqui no Triângulo, em relação a ter um assentamento referência, né? Então, na realidade, nós vem trabalhando essas ideias, né? Então, isso é um espicha-frocha. Uma hora avança, vai umas 30, 40 famílias entrando nessa produção, de repente regride, né? dá uma recuada, para depois ter uma retomada e tal. E aí, de fato, a Coopercampra, ela tem, do ponto de vista da reforma agrária, né? Então, ela tem, de fato, um know-how muito importante que foi construído, né, a partir, né, desde o seu surgimento, com a incubação, né, no CIEPS, né, que teve uma parceria importante, né? Depois essa construção e a consolidação do sistema cooperativista em Minas Gerais, com o surgimento da Concentra, né? E a qualificação desses quadros que hoje trabalham no administrativo e operativo da cooperativa, que consegue fazer uma leitura muito boa, eficaz, eficiente, para poder atuar dentro do fornecimento da alimentação escolar e também agora com a retomada do PA, né, do fornecimento de alimentos nessa questão do combate à fome. Porque isso e aí é uma combinação, porque o pessoal foi se resolvendo com as parcerias. É uma combinação de assistência técnica, de preparação de quadros, né, e também de se potencializar a comercialização para consolidar a realização do trabalho do assentado, né? Então, um pouco esse eixo. Então, mas nós temos outras iniciativas aqui que estão, né, dando seus passos, né, como é o caso da Coopersafra, né, que tem uma relação lá com o pessoal do MLST, né, tem o pessoal lá da Tangará, que tem a Coopertang, né, que é mais, não está muito ligado ao movimento, mas está ligado às famílias lá da Fenda Tangará, do assentamento, né? Que são iniciativas importantes, né? E que nós demos, nesse campo, nós começamos a abrir para discutir, refletir sobre isso, da importância de todos esses instrumentos que já surgiram, né? Que está no campo da reforma agrária, eles precisam se consolidar, assim como consolidou a Campra. Né? A Coopercampra, antes era uma associação, agora uma cooperativa, né? Que são, se trabalhadores aprenderam o processo, isso é possível que outros trabalhadores também aprendam o processo. Para isso, precisa também a universidade fazer uma reflexão mais profunda, né, para poder olhar para o papel que tem, né, os departamentos, os institutos e tal, nessa relação. Né? Uma outra iniciativa que a gente está breve a instalar, né, é algo mais atrevido, né,
que um pouco fruto dessas experiências que a gente atuou nos crimes da mineração, tanto no rompimento da barragem de Fundão quanto da barragem do Córrego do Feijão, né, ambas da Vale e suas associadas, né, em que a gente apresentou um programa agroecológico de restauração ambiental nessas áreas que foram criminosamente atingidas, né? Então, a gente implantou, e está implantando ainda, né, um processo de desenvolvimento sustentável nos assentamentos, especialmente dessas regiões, né, com assistência técnica, com a implementação cada vez mais das práticas agroecológicas, né, de fortalecimento da comercialização, do processamento. Né? Dia 27 agora, a gente vai inaugurar em Minas Gerais, do campo da reforma agrária, a maior agroindústria de produção de polpas de fruta. Né? Quer dizer, fruto dessa ação em que a gente pega um recurso, né, utiliza-se de um recurso, apresenta um projeto, né, com o dinheiro dos caras, né, com o fomento dos caras, a gente levar o nosso projeto, né, antagônico ao projeto deles, né, de denúncia das ações nefastas que faz a mineração, que faz o agronegócio, que faz o hidronegócio. Né, então, a gente tem levado essa questão. Então, nessa linha, nós estamos desenvolvendo um programa junto com empresa do setor privado, junto com o setor público e as nossas cooperativas, né, para construir uma primeira ação. É um grande banco de dados vindo da reforma agrária, para conhecer, assim, fazer o raio-x, né, da reforma agrária, do que a gente tem de alfabetização, de desenvolvimento técnico, de envolvimento com a agroecologia, né, de pertença à terra. Né? Então, essas questões vão ser levantadas, né, uma ação que deve durar em torno de 6 meses. Né? E de posse desse banco de dados, o que a família vai nessa primeira fase, vai ter? Vai fornecer as informações, e nós vamos ter um banco de dados, ele vai ter uma análise de água, uma análise de terra e um plano de desenvolvimento agroecológico do seu lote. Então, ele vai ter isso. Então, de posse do plano, né, e tal, vem a segunda fase, que é implementar ações objetivas de investimento vindo de uma grande holding que a gente está montando, né, para financiar ações que melhorem os seus piores indicativos ecológicos no seu lote. É uma área degradada, é uma nascente que precisa ser cercada e recuperada, né? É uma recuperação de solo, é a implantação das curvas de nível vegetal. Então, aquilo que o plano agroecológico indicar, né? Então, num período de 3 anos, tem uma aplicação de recursos, né, que aí os grandes parceiros que estão se oferecendo para financiar essa atividade são os fundos de pensão, tanto de previdência, né, da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, né, que aí tem um grupo, uma empresa que está parceira nossa, especializada, que vai ajudar a fazer esses diálogos e apresentar os projetos e esses fundos colocar, disponibilizar recursos. Porque não é um recurso único, exclusivamente, né, do recurso público. Né? E nessa linha nós estamos fazendo esse treino com pessoas que têm essa intimidade, essa identidade conosco, para poder criar um processo que a gente possa dialogar com outros setores, né, inclusive com a universidade, pensando avançar essa questão das tecnologias, seja no bioinsumo, seja na mecanização, seja na produção de semente, na guarda de sementes, né, para a gente construindo o nosso projeto, né, e apresentando para os agricultores que há uma possibilidade, há uma outra porta que a gente pode passar, e ela é mais generosa do que a porta que está oferecida aí hoje, que claramente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, com o enchimento da calha do rio, com muito resíduo ao longo dos anos de exploração inadequada da terra, né, fez com que o rio não tivesse calha para suportar tanta água que chegou. Né, isso não tá. A Globo não trata disso. Né? A Globo trata do sofrimento do sujeito. Ó, o sujeito aqui sofrendo, manda aí um papel higiênico para ele, uma garrafinha d'água,
né? Manda um negócio aí para ele, bota lá para quem doar, né? E tal, assim. Mas a Globo não discute efetivamente, não se oferece para discutir efetivamente o que levou, né, os danos, né, e o que está acontecendo da mudança dos ventos, do giro dos ventos do mundo, em função da forma equivocada, né, ou errada ou criminosa que o agronegócio tem feito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Quer dizer, a ficha caiu na Europa, lá né, no século XVI, XVII, mas repetem, né, o capital europeu, o capital norte-americano, né, e outros capitais investem aqui, faz a mesma coisa, repete o ciclo aqui no Brasil e na América Latina, sem piedade. Você, Moacir. Já. Aguinaldo, eu queria conversar um pouco sobre a política de segurança alimentar do Brasil. A gente viu durante o governo do Bolsonaro, né, dessa maldição que foi esse período, e acho que dos anos anteriores também com Michel Temer, um desastre do ponto de vista alimentar no Brasil. Né? Nós voltamos para o mapa da fome, coisa que a gente já não estava há muitos anos, 20 anos para sair do mapa da fome, em 6 a gente voltou para o mapa da fome. Naquele período do ano de 2022, quase metade da população brasileira estava em algum grau de insegurança alimentar, ou porque estava naquela coisa de descalabro, que era aquela fila do osso, que a gente, né, lembra com dor no coração, as pessoas tendo que comer osso porque não tinha comida, ou porque em alguma medida o salário não comprava mais toda a comida que precisava ou que queria, que também são escalas da insegurança alimentar. Né? E tudo isso porque o Brasil não tinha mais uma política de segurança alimentar. Nós não tínhamos mais estoque regulador, não tinha mais a Conab, não tinha mais uma série de políticas que são históricas nossas para suprir a comida do povo, enfim. Como é que a gente está hoje em relação a isso? Essas políticas foram retomadas, a gente já pode contar com isso, ou ainda não. Nós ainda temos que melhorar nesses aspectos de ter uma política que proteja o povo da fome. Como todo país tem. Os Estados Unidos tem, a China tem, a Argentina tem, todo mundo tem. Nós, até outro dia, estávamos sem nenhum, e o resultado foi esse desastre que a gente viu. Né? Então, começando aí pela pergunta do Moacir, essa questão das políticas de combate à fome. De fato, desde o golpe, né, e o Temer e o Pantanoso, né, essas políticas foram, de fato, destruídas. Elas foram destruídas. Ele não conseguiu destruir o PNAE, porque isso, de fato, era um tiro no pé. Mas ele conseguiu reduzir os recursos do PNAE, né, em 37%. Isso ele conseguiu reduzir. Com a criação da CAF, né, que mudou de DAP para CAF, que antes era, né, uma declaração de aptidão do produtor, depois então virou agora um certificado, né, da agricultura familiar. Também essas mudanças desses documentos também criou uma série de limitações em que pese, né, ter aumentado o volume por CAF de 20 para 40 mil reais para o sujeito negociar por ano. Mas o nível de restrição criada por essa CAF aos agricultores familiares tem uma ligação direta com o processo também de titulação. Então, tem uma série de ações que estão assim, como no subterrâneo da coisa, que afeta diretamente essas questões. Né? Para além de destruir a estrutura, né, de segurança alimentar, né, como é o caso da Conab, o caso dos programas institucionais, né, e a retirada de recursos em todas as áreas, né, seja com aquela iniciativa do Temer, né, de em 20 anos não poder fazer investimento, então essas questões todas. Agora, para reconstruir esse negócio está bem difícil, porque há uma boa vontade da maioria do governo, né, mas há uma resistência, né, desses setores que estão representados no Congresso, né, especialmente no Congresso, disso não avançar, né, porque isso precisa criar endividamentos, isso precisa criar formas, né, dessa riqueza poder transformar numa ação pública de enfrentamento às questões da desigualdade, da fome, né, e tal. Algumas iniciativas foram boas logo na transição do governo, né? O governo tomou atitudes aproveitando aquele calor do resultado eleitoral e uma relativa desarticulação, né, da direita,
e conseguiu passar umas iniciativas importantes, que é o fôlego que teve, né, esse governo até agora. Mas ainda tem muito para fazer, precisa de muito apoio da sociedade, né, e muita gente começar a falar disso para poder... várias pessoas que acham que isso está errado, né, voltar a entender que tem situações que o mercado e o sistema capitalista não conseguem dar conta, né, de responder, porque tem uma relação óbvia e direta com o lucro. Né? Então, não vai querer resolver os problemas da fome, porque os problemas da fome têm que mesmo ser enfrentados com políticas de Estado. Né? As políticas de Estado afetam, né, os interesses dos capitalistas, porque mexem na chamada reserva cambial que o Estado faz para proteger o dinheiro dos ricos. Não é para fazer, né, não é para poder dar garantia nenhuma para o Estado brasileiro ou para a nação, né? É para dar garantia ao capital. Né? Então, se tem lá, né, se vangloria de ter tantos bilhões de dólares, né, numa conta, né, de reserva estratégica, mas ela não tem relação, por exemplo, agora para poder combater os problemas que aconteceu da tragédia, né, no norte do Brasil e no sul do Brasil, esse dinheiro não pode ser usado. Né? É uma reivindicação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, né, que parte desse recurso, de 2% a 3%, seja colocado a serviço orçamentário para dar conta dessas questões. Né? O capital está dizendo, não, se fazer, vai para o impeachment. Né? Então, isso vai criando as situações de criar um trem fantasmagórico, como foi a questão das pedaladas fiscais. Né? Então, assim, é uma situação assim, né? Então, muito ainda há que se fazer para essa questão, para restabelecer a força da Conab, né? Como uma empresa brasileira, né? de organização da produção agrícola no Brasil, do direcionamento e distribuição, da necessidade de criar processos que tem que importar, né, para comida, para poder dar conta. Então, essas questões, o papel fundante da Conab, né, nessa questão da vigilância, para que, né, quando em situações de crise, com catástrofe, né, a gente tenha condição, né, de superar. Ou mesmo, nessa questão, né, que a crise do capital, ela é uma crise que está se prolongando muito mais do que as outras, porque o capital não conseguiu encontrar respostas para manter os seus ganhos, se não for atacar a natureza, atacar o trabalho e atacar os cofres públicos. Né? Então, eles, para mitigar essa ausência de um projeto de desenvolvimento do capital que resolva o problema da crise, lá em 2000 e 2003, se aprofunda em 2008 e 2013 e até hoje, não tem resposta. E ele vai gerar outras crises, que são as crises ambientais, são as crises que aprofundam a desigualdade social. Então, são outras crises que ela vai gerando. A crise social, que ela vai gerando né, em função dessa não resposta do próprio capital de resolver as questões de ganho de capital, que tem uma relação óbvia e direta, né? Vi aqui o professor Edilson agora há pouco, né, também das mentes brilhantes em Uberlândia, de nos ajudar nessa reflexão marxiana, né, da economia e da sociedade. Então, mostra claramente que o capital está, de fato, ainda numa grande encruzilhada, está, né, parado, estacionado, e quanto mais ele ficar, mais ele vai agredir, né, tudo aquilo que afeta essas pessoas, e está pouco se lixando se as pessoas vão passar fome. Para nós, uma das respostas claras vai de encontro, né, àquilo que o capital defende no Brasil desde o processo colonizador que aqui aconteceu, que é a criação do latifúndio. Né? O primeiro latifúndio foi as capitanias hereditárias. Né? Quer dizer, então, ele só se estruturou, né, no modelo agroexportador, né, no modelo de concentração de terra e de riqueza, numa relação né, dependente. Né? Então, tantas outras situações que vários historiadores e pesquisadores do Brasil nos orientam, nos ajudam a entender esse processo. Né? Então, são referências importantes que a gente tem, que esse país continua do mesmo jeito. Então, por isso que nós entendemos que a reforma agrária é um programa de reforma agrária, um programa que distribui terra, se aumenta, né, a possibilidade, né, de conter a desigualdade, de conter a fome,
né, de criar novos postos de trabalho, né, de oferecer uma oferta maior de comida. Então, a reforma agrária. E aí, com acrescento hoje de aprendizado, né, da aplicação das técnicas, né, de produção agroecológica, né, você também rompe com esse processo concentrador da comida. Então, comida, entendido pelo agronegócio, são esses grãos que eles produzem em quantidade: soja, milho, sorgo, né, e algodão. Então, essas questões que eles têm na centralidade deles. Mas não tem um latifúndio produtor de alface, couve, cheiro verde e frutas, né? Então, eles não têm esse... Né? As frutas que mais atraem eles é a laranja, né? Então, as outras não atraem eles, porque gastam muita força de trabalho, né? Então, essas... eu acho que tem a resposta para isso, uma forma de democratizar a terra. Até agora, a gente conhece o termo sociológico, filosófico, né, e tal, reforma agrária. Né? Se ele vem de outra forma, não importa. O que importa é o objetivo, é distribuir a terra para poder a gente enfrentar essa questão da fome, mas também para enfrentar as questões climáticas, para enfrentar as questões, né, de mobilidade, né, seja no campo, seja na cidade, para enfrentar o problema da comunicação, para enfrentar o problema da escassez da água, da escassez da energia. Então, essas situações, toda a reforma agrária é uma resposta, né, para isso. Não é à toa que o capital fez a reforma agrária clássica, né, que pese a centralidade deles era ter mais gente consumindo da indústria. Né, e a resposta que eles tiveram foi boa, né, porque interiorizou todo o desenvolvimento das grandes nações, que onde não tinha gente, passou a ter gente que consumia, né, e gente que produzia comida, né, seja ela, né, da necessidade que aquele povo tinha. Né? Então, nesse campo, a combinação das duas perguntas, né, de vocês tem isso. Né? A reforma agrária também pode ser uma resposta para chegar, né, a essa questão do combate à fome, da insegurança alimentar, né, e combater as desigualdades. Em relação aos títulos, né, que a gente lançou a ideia de captação de recursos para financiamentos, né, dos projetos ligados às cooperativas do Movimento Sem Terra. Né? Nós lançamos 2 linhas de crédito que a gente gere por uma cooperativa de crédito nosso, que é a Crenor, que recentemente nacionalizou e mudou o nome, agora é Creditar. Né? Então, essa cooperativa de crédito, ela, juntamente com outras 6 ou 7 cooperativas, especialmente do sul do Brasil, tem os papéis, o CRA, né, o certificado do agronegócio, o CRA, eu esqueci o R, como é que é lá. Né? Mas, então, a gente lançou, com a ajuda do Eduardo, né, do ICL, ele nos ajudou a montar essa forma de arrecadar, né? E ela, então, ela tem um tempo de duração. Você lança ela, tem que já estabelecer o tempo de duração, é um tempo que a gente mobiliza todos os parceiros que fazem as contas na cooperativa de crédito e faz o seu investimento, né, comprando esses títulos. Né? O mesmo processo dos títulos então a cooperativa passa a ser como se fosse a mobilizadora disso. Né? E aí nós criamos um crédito que chama Finapop. Ele tem 2 fontes de recurso. Né? Ele tem uma fonte que é um recurso que você pode conseguir em qualquer lugar do mundo, ou com apoiadores, dinheiro de crédito barato, né? Ele vai, então, para dentro da cooperativa de crédito e aí, então, vai financiar grandes projetos. Né? Então, são investimentos acima de R$500 mil. E tem um outro Finapop, que é as cooperativas afiliadas, né, nesse processo, elas colocam parte, né, autorizada pelos seus associados, ela coloca parte, né, dos seus fundos, das suas sobras anuais, coloca a serviço desse crédito do Finapop, é um financiamento popular.
e aí os associados dessa rede de cooperativas, né, é quase sempre um crédito tomado coletivamente, não é individual, né, então acessa esses créditos, são créditos menores que variam de 5 mil a 20 mil reais. Né? Então, essa linha, a gente continua tomando, né, e temos outros parceiros nessa mesma linha no Brasil. A mais importante delas é uma instituição chamada Conexus, né, que nos ajuda muito no processo de gestão, né, nos empresta dinheiro, e ela, para todos que ela empresta dinheiro, ela coloca um gestor junto para acompanhar a aplicação do crédito, essas questões. Então, a gente vai sempre exercitar dessa forma, né, para captar recurso, né, e fazer financiamentos coletivos. Então, isso tem que, igual você perguntou, Raul, se está aberto e tal, então, tem que abrir o processo, ele fica aberto um período, né, depois ele fecha. Então, nós estamos preparando uma outra jornada para muito breve, talvez ainda esse ano, ter uma outra chamada mais geral e aí muito mais ampla do que foi a última arrecadação, que foram 17 milhões. Né? Então, a primeira foi em torno de 1,8 milhões e a segunda conseguiu, então, bater a meta, que era a meta de 17 milhões, e agora estamos aguardando a autorização do Banco Central para uma nova. Bom, Moacir, antes de você fazer a última pergunta, que nós já estamos estourando o tempo, né? Eu vou colocar aqui uma pergunta do professor Edilson. Aqui, ó. Boa noite. A reforma agrária ainda é uma exigência para o desenvolvimento econômico, ou seu horizonte estaria hoje mais na justiça social e no enfrentamento da concentração da propriedade da terra? Moacir, a última questão. Eu já achei que já era despedida, já estava com o tchau aqui já engatilhado. Aguinaldo, uma última questão que eu queria te fazer é o seguinte: recentemente teve outra CPI do MST, né? Acho que já é a terceira ou a quarta que esses caras inventam. Quarta, né? Cada hora com uma lenga-lenga, que não vinha dinheiro de Cuba, coitado dos cubanos. Ferrado, tem dinheiro para... Estão no miséria pior do que nós, Moacir. Mas faça jeito para mandar dinheiro para eles. Que vem dinheiro da China, que tem não sei o quê, que rouba, que tem arma, enfim, é uma coisa de louco, assim. O que essas, né, por que essas pessoas têm tanto ódio do MST? Assim? Será que é pelo exemplo de que é possível fazer, né, a produção sem destruir a natureza? Será que é porque o MST deixa viva na cabeça das pessoas de que o Brasil, como o Edilson bem colocou, é um país injusto desde o primeiro dia, assim, de que tudo nos foi tirado e que, né, uma hora ou outra nós vamos querer de volta aquilo que nos pertence, enfim. Qual que é o ódio da direita, assim, em relação ao MST? Porque os caras não descansam, vai quarta CPI, daqui a pouco vão fazer mais uma, e mais 10, e nunca dá em nada, enfim. Como é que você vê essa questão? Pois é, então, assim, é isso, porque nós conseguimos evoluir, né, desde o nosso surgimento. Se nós tivéssemos sido mantido lá, como foi no início, repetindo o modelo do agronegócio, nós não tínhamos... provavelmente não tínhamos moral nenhuma para poder discutir o que a gente discute hoje. Né? Se a gente discute um outro modelo de sociedade, né? Onde a vida é em primeiro lugar. Né? O Raul mais cedo mencionou essa questão da jornada que nós fizemos agora no dia 5, né? Pessoas que estão entrando agora no movimento, lá no caso de Uberaba, juntaram um pequeno grupo de pessoas e plantaram uma árvore. Juntaram as crianças e plantaram uma árvore. Aguinaldo, você está sem som, travou aí o som seu. Agora abriu, deu? Voltando, lá as crianças, o pessoal se juntou em Uberaba e plantou uma árvore. Continua. Então, pessoal, toda a nossa base entendeu a proposta, né, da relação de vida, natureza, natureza, vida. Nós somos natureza, nós não somos parte da natureza. O ser humano é natureza. O que tem no nosso corpo
é tudo da natureza. E nós somos, então, parte do terreno. O pessoal entendeu essa lição. E, ao mesmo tempo, a gente faz proposições, né, que mostra a contradição do modelo capitalista, que revela isso. Né? Então, a gente fala, o agro não tem nada de tech não tem, porque não consegue produzir toda a comida necessária para poder enfrentar a questão da fome, da soberania alimentar e da segurança alimentar. Ele não consegue. Ele, para produzir uma comida, tem que matar muita coisa da natureza. A primeira coisa que ele mata é a floresta. E é preciso a floresta, né, para poder chegar água, para poder ter biodiversidade, para poder fazer trocas gasosas, né, para poder fixar carbono e liberar oxigênio para todos que precisam dele. Né? Então, a contradição do capitalismo, do agronegócio, é extremamente estranha. Se não é o controle que tem sobre a mente e o corpo das pessoas, não tinha futuro, não. Né? O que é tech nele não é nada eterno, ele não é pop, porque ele agride as pessoas, ele mata pessoas, ele, sabe, destrói comunidades inteiras. Então, acho que isso, né, quer dizer, ele não é de gente para gente, né? Ele é de gente para outra coisa, né? Menos para gente. Né? Então, acho que isso vai ficando. Então, o ódio, né, é quando essa verdade vai tomando corpo, vai tomando situações, e aí um movimento de gente simples, e conseguiu agregar intelectuais importantes, que são orgânicos do movimento, né? Quanta pesquisa tem nas universidades, né? Tem muita gente que gosta de estudar o MST. Eu acho que eles deviam perder menos tempo com isso, né? De estudar o MST, porque nós somos um fenômeno, mas não precisa ser estudado, sabe? É preciso pegar as ideias que nós estamos trabalhando dentro dessa proposta de um novo projeto sustentável para a sociedade, né? E aprofundar no campo da pesquisa, né? Na preparação de profissionais da educação para isso, né? da economia, né? da biologia, da química, da física. Nós precisamos disso. Né? Nós precisamos olhar para o cenário e dizer assim, pô, esses caras têm um projeto interessante, eu vou desenvolver pesquisa com dinheiro público para isso. Eu não vou, né? Recentemente, uma coisa grande chegou para mim e falou, vou escrever um pós-doc, né, para discutir o MST. Você está precisando de dinheiro, isso vai ser pago, isso vai ser, tem dinheiro público nisso. Não faça isso, faça uma coisa mais generosa, né? Então, assim, vamos pensar outras coisas para a gente contar essa história dos 40 anos do MST, mas para a gente ir para as praças contar, para a gente poder criar situações de mobilização, e de contar, não é uma história de 40 anos, mas contar quais foram os passos que a gente conseguiu dar, né, junto com tanta gente, e aí, por isso, reforça as ideias de reforma agrária popular, né, nisso. Nós estamos entrando numa seara que é assim, né, que o capital, ele está vendo que ele precisa entrar, porque senão nós vamos entrar derrapando, que é essa questão dos bioinsumos, sabe, dos biológicos. E isso vai virar um rastro de pólvora, né? Porque situações que eram muito mais concentradas do agronegócio estão aderindo a esse processo, né? Que é o campo acadêmico, o campo da inteligência, do saber, né? E tal, que pode, né, qualificar muito esse processo e vai dar vida para uma proposta que isso pode mexer no campo da questão da... Como é que é o termo que é utilizado? Da questão do aproveitamento da energia, né? Eu esqueci o termo agora, eu estou ficando velho mesmo, sabe? Na hora que eu quero falar um negócio bacana aqui e tal, né? Mas não sei. Então, é essa questão de se repensar o processo energético. Não é de gerar energia elétrica. Também, né? A fotovoltaica está aí, o sol, né? Os caras já estão taxando o sol, vem lá os cataventos, né? Também estão taxando o vento, né? E tal, quando criticaram a Dilma lá, quando ela falou na ANO que amanhã depois os caras estão cobrando, né? Vai querer cobrar pelo uso do vento e do sol, né? E agora está acontecendo, né? Então, mas é uma alternativa, mas também na produção agrícola. Como é que a gente pode
repensar o processo energético, né? Que fortalece a ação, né? E a gente pode utilizar melhor a terra, né? Então, acho que é nisso que de fato está, né? Quando a gente desnuda o capital, quando a gente desnuda aquilo que eles acham que é o suprassumo da inteligência, né? Então, se você usar veneno e arma de fogo, né? Qual é que é o nível de inteligência que tem um sujeito que usa veneno e arma de fogo? Como ele aprendeu isso na guerra, então ele acha sensato, né? Porque a arma de fogo foi criada para poder um grupo matar o outro, né? Para ganhar terreno, para poder escravizar pessoas, né? E o veneno também foi usado, foi descoberto para usar na guerra, né? Então, essas situações que a gente vem desnudando e traz isso. E o movimento, com a sua base aí, com quase 450 mil famílias assentadas pelo Brasil afora, e não só o MST, mas tem outras forças também que são importantes nesse processo, né? A gente cravou no coração do latifúndio dessa ideia, né? Assim como o professor Edilson trouxe, né? Que a burguesia brasileira, né? Ela surge e se mantém assentada na grande propriedade, né? No Brasil, a gente crava no coração deles aquilo que é para eles sagrado, né? Que é questionar essa grande situação que é defendida até hoje, que é o direito à propriedade, que a propriedade é inquestionável, né? E aí divide um pedaço de terra e divide uma fazenda com várias pessoas e elas conseguem se projetar ali dentro, né? E trazer as questões muito mais afloradas de que é possível ter um outro modelo de desenvolvimento de sociedade, né? Um outro modelo que faz da vida a bandeira principal. Então, se eles não tivessem, né, uma superestrutura, né, no capital, certamente a gente, em dois tempos, já estava tudo debaixo do braço, né? Mas como tem, né, isso que a gente trabalhou, cultura, o Estado, né, poder bélico, né, o meio de comunicação, né, uma série de fatores da superestrutura, né, do capital, que vai, então, controlar as pessoas. Então, isso já é, de fato, manequins no jeito de viver, para copiarmos a ideia do capital como possível, né, a partir do fetiche das coisas, você poder criar um status que você não existe, né? E, por outro lado, também uma situação que você faz com que a memória cultural do sujeito regrida, né? E ele vai perdendo seus valores e vai cada vez mais individualizando e personalizando a sua ação, e aí não quer encontrar mais ninguém, ele não quer dialogar, criar esses diálogos. Então, nós temos que fazer uma grande luta, né? O caminho de comunicação de vocês, né? O coletivo aí do Clube do Livro um caminho excelente, né, para a gente até, né, mencionado, até o pessoal contrário foi aí na tela, né, para poder colocar a sua indignação, né, a gente poder estar conseguindo conversar com tanta gente, né, e cada vez mais essas alternativas precisam surgir, precisam ser valorizadas, reforçadas, né, porque é a forma de a gente levar a verdade de verdade. Bem, pessoal, primeiramente, né, colocar que nós somos um canal formado por professores, Aguinaldo, mas hoje você deu uma tremenda aula para nós, viu? Uma aula de sobrevivência, uma aula que é possível a gente fazer de outra maneira. Não é possível mais, né, a gente, o agronegócio, dizer que a COP está destruindo a natureza e a vida humana. Então, agradecer a você por esse ensinamento e pedir duas coisas para o pessoal que a gente pede. Dar o like e também se inscrever no canal para reforçar o canal, que é muito importante para a gente aqui do interior, Aguinaldo, ter esse meio de comunicação, né? Moacir, as despedidas. Só deixar meu boa noite aqui para o Aguinaldo. Muito obrigado por você ter vindo. Volta sempre. Foi muito excelente conversar contigo nessa nossa sexta-feira. Boa noite para todo mundo. Até sexta que vem. Obrigado.
Aguinaldo, um abraço, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. O canal está à disposição daqui até para o movimento, né, que o movimento utilize. Só para você ter uma ideia, quarta-feira nós estávamos discutindo com o Higino aqui a questão que Uberlândia tem 100 mil pessoas que vivem de uma maneira insatisfatória em propriedades imóveis irregulares, né? E 40 mil casas que a gente necessita. E hoje você veio falar da questão da terra também, que é uma questão crucial e central para nós. Muito obrigado, Aguinaldo. O espaço aqui sempre estará aberto para você, tá? As suas despedidas para a gente concluir o nosso bate-papo. Raul e Moacir e também as pessoas que estão nos ouvindo, né, a nossa gratidão nesse momento de partilha, né, da gente, no limite da nossa compreensão e simplicidade, humildade, a gente poder, né, ter esse espaço de poder partilhar, né, esperança, partilhar ideias e partilhar esperanças e muita motivação, né, e que pese tudo que o sistema tem feito, impedindo de avançar aquilo que pode, de fato, mudar a realidade de milhões de pessoas. Um grande abraço a vocês e podem contar conosco sempre que precisar e tiver disponível espaço, a gente vai estar aí contribuindo. E quando você falou, Aguinaldo, de música e tudo mais, nós já tivemos a honra e o prazer de receber o Zé Pinto aqui com a gente, viu? Tocando e falando. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima sexta-feira. Valeu. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo